Saúdo a você, querido irmão, querida irmã, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, estamos mais uma vez aqui examinando as Escrituras, juntamente com você, querido irmão, querida irmã, você que nos assiste e nos ouve neste dia. Nós vamos hoje meditar a respeito de um assunto muito importante para nós, a plenitude dos gentios. O que é a plenitude dos gentios? Para nós falarmos da plenitude dos gentios, nós temos que falar dos israelitas, do povo judeu, do povo hebreu, porque a salvação veio para o povo hebreu, para os judeus, mas diante da rejeição deles, então a salvação se espalhou para os gentios, para todo mundo. E o judeu teve seu entendimento retirado, eles não compreendem as Escrituras, não aceitam a Jesus como o Messias. Mas por que aconteceu isso? Até quando isto vai estar acontecendo? Vamos primeiramente ler em Romanos capítulo 11. Vamos ler do versículo 1 ao 15 rapidamente, temos vários versículos para lermos. É um assunto bastante interessante. Nós vamos procurar fazer o melhor aqui de nossa parte, que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos dê sabedoria e discernimento e a direção do seu Santo Espírito para compreendermos a sua palavra. Em Romanos capítulo 11, do versículo 1 em diante, diz assim: Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? Este povo que está falando aqui é o povo hebreu que foi tirado do Egito, que foi o povo escolhido de Abraão, Isaque, Jacó. De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Se Deus houvesse rejeitado o seu povo, o próprio apóstolo Paulo não seria um apóstolo do Senhor Jesus Cristo, porque ele era israelita segundo a carne, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei e buscam a minha alma? Então nós sabemos que o profeta Elias falou assim, né? Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Naquele tempo, todo o povo havia se dobrado diante do ídolo, diante de Baal, e perseguiam a Elias. E Deus disse a Elias: não, tenho lá os meus escolhidos. Já naquele tempo já havia acontecido alguma coisa semelhante. Assim, pois, também agora neste tempo ficou um resto, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. Estas obras aqui não são as obras do Espírito. As obras da graça, as obras do Espírito, são as relatadas em Gálatas 5:22, amor, paciência, fé. Essas obras aqui são as obras da lei. Mas, se é por graça, já não é pelas obras, não é mais pela lei a salvação. Eles precisam compreender que não é mais pela lei que eles terão a comunhão com o seu irmão carnal, Cristo, que é o Messias, o esperado. E eles não compreenderam isso. Mas de outra maneira, a graça já não é graça. Então, como é graça? A graça é um favor que nós não merecemos. Eles precisam entender que eles não mereciam esse favor, como todo mundo, ninguém merecia, não havia um justo sequer, não há um justo sequer, mas em Jesus Cristo somos justificados, Ele é justo e justificador. Então, enquanto o povo judeu, o povo hebreu não tiver essa compreensão, os gentios estarão também tendo esta compreensão e salvação, porque a aceitação de Israel será o fim, será o que antecede ao chamado da igreja. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos, como está escrito: Deus lhe deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem até o dia de hoje. E Davi diz: torne-se-lhes a sua mesa em laço, e em armadilha e em tropeço por sua retribuição. Escureçam-se-lhes os olhos para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. Pela queda dos judeus, dos hebreus, os gentios acabaram tendo a salvação. E isto foi para
os levar à emulação, os levar a buscar a Deus, a forçá-los a buscar a Deus. E se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Então, quando vier a plenitude dos hebreus, então aí a igreja estará completa. Sem os hebreus, a igreja não se completa, porque ainda existe aqueles escolhidos de Deus que têm que aceitar a Jesus. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar à emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, se não a vida entre os mortos? Então aqui o apóstolo Paulo está falando bem claramente que quando eles aceitarem a Jesus, será a vida entre os mortos. E nós então compreendemos que houve a rejeição de Israel, houve a dureza do coração, já do propósito de Deus, cumprimento das profecias que já haviam sido faladas na antiga aliança, chamada Velho Testamento. Então ali já haviam essas promessas, essas profecias, e o povo foi realmente endurecido e perdeu a compreensão. E pela queda deles, nós, os gentios, fomos salvos. E se a queda deles, a rejeição deles, foi a salvação do mundo, então a sua aceitação é a vida entre os mortos. Veja ainda o versículo 25. Porque não quero, irmãos, o mesmo capítulo 11. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então, este mesmo assunto está relatado aqui em Romanos, no capítulo 16, os versículos 24 a 29, diz assim: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora, e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé, ao único Deus sábio, seja glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Então, isso aqui era um mistério, como diz lá também em Romanos, isso aqui era um mistério. Nós não entendíamos, não tínhamos, nem nós e nem os judeus mesmos, não tinham essa compreensão, porque era um mistério que foi revelado somente agora, nesse tempo do fim. Esteve oculto desde todos os tempos, desde a fundação do mundo. Veja em Colossenses capítulo 1, versículo 24 a 29. Diz assim: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo que é a igreja, da qual estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isso também trabalho, combatendo segundo a eficácia que obra em mim poderosamente. Nós temos que nos apresentar a Deus perfeitos. Esta é a plenitude dos gentios, a nossa perfeição, a nossa perfeição. Em 2 Coríntios capítulo 3, do versículo 9 ao 16, são muitos versículos, nós vamos ler aqui alguns. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. O que era transitório era a antiga aliança, a lei dada a Moisés. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para aquilo que era transitório.
tanto o brilho no rosto de Israel, de Moisés era transitório, como a própria lei era transitória. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, porque eles não entendem. O próprio Moisés disse: Deus levantará um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis, ele não perdoará a vossa rebelião. Qual foi o profeta que foi levantado segundo a semelhança de Moisés? Segundo a semelhança de Moisés, Moisés foi o guia de um povo que retirou um povo da escravidão e levou para uma terra prometida. O profeta semelhante a Moisés é Jesus. Ele está retirando o povo da escravidão do pecado e levando para uma terra prometida, que é a Nova Jerusalém. Mas os hebreus ainda não compreenderam isso, porque está sobre eles o véu ainda do Velho Testamento. Está encoberta esta lição do Velho Testamento. Eles ainda não compreenderam isso. Precisamos orar por Israel, orar pelos que são escolhidos do Senhor, que o Senhor também reservou uma parcela do povo lá, um resto que ele diz, né? O resto, existe ainda muitos que ainda aceitarão a Jesus como seu Salvador. E quando isso acontecer, a igreja estará completa. É necessário que venha a plenitude dos gentios, todos os que são salvos possam entender a salvação em Jesus Cristo, e também os hebreus entenderão a salvação de Jesus, em Jesus Cristo e por Jesus Cristo. Então, como diz aqui no versículo 16, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Nós temos que compreender que nós temos que buscar a nossa perfeição, mas não deixar de orar pelos nossos irmãos hebreus, para os israelitas, que assim como nós também aceitarão a Jesus, e a reconciliação deles com o seu irmão carnal. Cristo veio da tribo de Judá, é judeu, e essa reconciliação será maravilhosa, como a reconciliação que nós vimos lá de José no Egito, que se tornou governador com o seu povo que estava passando fome, como Israel hoje está necessitado da palavra, está passando fome espiritual, porque eles não têm o contato mais com Deus. Deus está protegendo, guardando, tem os seus escolhidos, mas quando houver a reconciliação, haverá um grande alvoroço. Houve um grande alvoroço e haverá hoje também, nestes dias de reconciliação de Israel com Deus, um grande alvoroço, e o mundo inteiro ficará sabendo e verá a glória de Deus. Veja em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 6 a 10, a palavra nos diz assim: todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Está falando de quem aqui? Está falando dos hebreus que pediram: crucifica-o, crucifica-o. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, nós temos que buscar a nossa plenitude, a plenitude dos gentios, que é nos entregarmos inteiramente a Jesus, não colocarmos nenhum empecilho entre nós, nenhuma barreira, nada que impeça a nossa comunhão sincera e verdadeira. Não importa a denominação que a pessoa esteja, denominação não salva. Quem salva é Jesus. E nós que temos esta graça de receber de Deus a compreensão do Evangelho, nós estamos sendo convocados, animados a servir a Jesus de todo o coração, não fazendo acepção de pessoas, não olhando a aparência, mas vendo os frutos que cada um produz. Então você, meu irmão, minha irmã, se aperfeiçoe em Jesus Cristo e estejamos juntos orando uns pelos outros e orando todos em favor de Israel, para que este resto, o Senhor reservou ainda para si um resto, e este resto não é aqueles rejeitados não, resto são ainda aqueles que aceitarão a Jesus. Tem também esta bênção. Vamos orar para que Deus abençoe a toda a sua igreja sobre a face da terra e abençoe também esta parcela dos salvos de Deus, dos salvos pelo Senhor Jesus Cristo lá de Israel. Que Deus abençoe e salve a todos em nome de Jesus Cristo, e toda a tua família seja grandemente abençoada em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém.